No princípio, não havia nada. Não o tipo de nada que vem após o fim de algo, nem o mar silencioso esperando abraçar as estrelas. Não, isso era um nada verdadeiro. Sem tempo, sem espaço, sem sequer o silêncio. O conceito de nada era uma presença em si, uma ausência profunda e incompreensível que desafiava toda a nossa compreensão. De dentro desse vazio, da pura força do ser, nasceram as primeiras formas. Este era o caos, não uma divindade, mas um estado de ser que continha dentro de si a semente de tudo o que estava por vir. Desse nada absoluto, duas figuras surgiram: Gaia, a terra, e Urano, o céu. Não nasceram de mães, nem foram moldadas por mãos, mas simplesmente foram. Gaia apareceu como o fundamento estável de todas as coisas, vasto e eterno, com o entendimento de que sua existência manteria o mundo unido. E com ela veio Urano, o céu, estendendo-se acima dela como um domo vivo de estrelas. Ele não era uma forma com braços e voz, mas uma presença que preenchia os céus. Ele era a imensidão, a vastidão de tudo. Juntos, terra e céu tornaram-se os primeiros pais, sua união criando os primeiros seres do mundo. Seus filhos não nasceram de ternura ou afeição, mas das forças cruas que regiam o cosmos. Eles geraram os titãs, 12 ao todo, cada um representando uma grande força natural ou cósmica. A terra tremia sob o peso de sua força, os mares rugiam ao seu passar. Sua existência era uma expressão do poder indomável do mundo. Mas nem todos os filhos de Gaia e Urano eram de tal forma. De sua união também nasceram os Cíclopes, gigantes com um único olho flamejante no meio da testa. Ferreiros que manejavam o trovão e o fogo com a mesma facilidade que um mortal empunharia um martelo. Depois vieram os hecatônquiros, gigantes de 100 mãos, cada um uma massa de braços e cabeças, uma exibição monstruosa de poder que fazia o próprio mundo tremer diante de sua força. Urano, ao olhar para essas criaturas nascidas de sua própria carne, ficou tomado pelo terror. Temia seu potencial, o caos que poderiam liberar e o poder que possuíam. Era um medo mais antigo que o próprio tempo, um medo que logo levaria à sua queda. Ele não podia destruir o que temia, pois era seu pai. Em vez disso, fez o que todo tirano faz quando não pode mais tolerar o que não pode controlar. Prendeu-os. Urano lançou seus filhos no ventre de Gaia, bem no fundo de Tártaro, onde nenhuma luz pudesse alcançá-los. Lá foram aprisionados, sem jamais ver o céu novamente. Mas Gaia, que o gerara, sentiu o peso esmagador de seu aprisionamento. Sua tristeza virou uma fúria, um grito primal que ecoou pelo mundo ainda não formado. Ela havia criado vida, e essa vida fora enterrada viva. Em sua dor, forjou uma arma, uma foice de adamanto, afiada e impiedosa. E então, em uma raiva silenciosa e crescente, foi até seus filhos, os titãs, oferecendo-lhes a chance de derrubar Urano, de tomar seu trono e libertar os aprisionados. De todos os titãs, apenas um ousou aceitar o chamado. Cronos, o mais jovem, mas o mais audacioso e ambicioso, tomou a foice. E numa noite, enquanto Urano descia novamente para cobrir Gaia com seu abraço frio e indiferente, Cronos se ergueu das sombras. Com um golpe rápido, castrou seu pai, e os céus gritaram em agonia divina. O sangue de Urano caiu sobre Gaia, manchando sua terra. E desse sangue nasceram novas criaturas, terríveis, vingativas.
as Erinhas, espíritos de vingança implacável, e os gigantes, seres monstruosos nascidos do confronto entre pai e filho. Até mesmo Afrodite não foi poupada dessa violenta origem. Surgiu da espuma do mar, onde o sangue de Urano se misturava com a água, não nascendo do amor, mas da necessidade mais brutal. Uma criatura de beleza, forjada no ato mais violento. Cronos se levantou vitorioso, sua foice ainda ensanguentada com o sangue do céu. Seu pai estava em silêncio, derrotado. O reinado de Urano havia terminado. Uma nova era começava, uma onde Cronos reinaria soberano, ao lado de sua irmã e rainha, Reia. O mundo, por um tempo, estava em paz. Uma era dourada havia começado, cheia de prosperidade e abundância. Mas a paz, como todas as coisas, tem um preço. Cronos, agora o rei de todos, temia a profecia que previa sua queda. A mesma profecia que assombrara Urano em seus últimos momentos. Cronos, embora vitorioso, não conseguia afastar a sensação de que seu reinado também chegaria ao fim pelas mãos de seu próprio sangue. E assim, o ciclo de medo, sangue e traição continuaria. A Era Dourada começara, mas ela não estava livre da sombra da profecia. Cronos, embora tenha conquistado o trono, carregava o peso de um medo crescente. O oráculo tinha falado, e a voz de seu pai moribundo ainda ecoava em seus ouvidos. Você será destronado por um filho seu, assim como eu fui por você. Cronos, com sua visão distorcida pela paranoia, tomou uma decisão terrível e trágica. Ele começaria a devorar seus próprios filhos assim que nascessem, para garantir que nenhum deles tivesse a chance de destroná-lo. E assim foi. Cada vez que Reia, sua esposa e irmã, dava à luz a uma criança, Cronos vinha até ela com a mesma frieza e raiva. Ele tomava o recém-nascido em seus braços, o olhava com uma expressão que não era de paternidade, mas de puro terror e ódio, e o engolia vivo, para que nada, nem mesmo a mais doce das crias, pudesse desafiar seu poder. E assim, ele devorou Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, um a um, engolindo seus próprios filhos com um desespero silencioso, acreditando que os estava protegendo da tragédia que ele mesmo não podia evitar. Reia, no entanto, estava devastada. Ela não podia suportar mais essa dor e, ao mesmo tempo, estava presa em uma batalha interna. Ela sabia que Cronos não era apenas um tirano, mas também seu irmão, seu igual, com quem compartilhava uma história e um vínculo que transcendia os anos. Ela não sabia como faria, mas precisava fazer algo para salvar o último filho que levava em seu ventre, aquele que poderia cumprir a profecia e trazer a verdadeira paz ao mundo. Quando chegou a hora do sexto parto, Reia fugiu de Cronos, em segredo. Ela não foi até o palácio, onde ele esperava, mas se refugiou nas montanhas de Creta, onde, no silêncio de uma caverna profunda, deu à luz o bebê que viria a mudar o curso de toda a história. O nome que lhe deram foi Zeus. Enquanto isso, Cronos, em sua busca incessante pela segurança de seu trono, não percebeu o que Reia havia feito. Ele ainda aguardava impacientemente, sem saber que a criança destinada a derrubá-lo estava sendo protegida longe de seus olhos. Quando chegou o momento que ele acreditava ser apenas mais uma noite de derrota, ele recebeu a criança que acreditava ser sua próxima vítima, uma pedra envolta em panos. Sem questionar, ele a tomou e a devorou, como sempre fizera, sem sequer suspeitar que o bebê estava vivo, escondido. Enquanto Zeus crescia longe dos olhos de Cronos,
Protegido pelas ninfas e guardado por guerreiros, Gaia, mais uma vez, estava atenta. Ela observava em silêncio a tragédia de sua filha, Rheia, mas também sabia que a solução estava mais próxima do que ela imaginava. Gaia sabia o que Zeus tinha que fazer. Quando o momento chegasse, ele viria não como uma criança, mas como um deus adulto, pronto para tomar o que era seu por direito. Zeus foi criado em segredo, e à medida que o tempo passava, seu poder aumentava. Ele não sabia quem era, mas sentia uma força em seu interior. Ele sabia que estava destinado a algo maior, algo que transcendia qualquer coisa que ele já tivesse experimentado. E foi nesse momento que o poder de sua mãe, Rheia, e de sua avó, Gaia, o guiou. Zeus, como um jovem crescido e pronto para o combate, se preparava para o confronto final com seu pai. E, com a ajuda de seus aliados secretos, ele forjou um plano engenhoso para derrotar Cronos e libertar seus irmãos. Zeus sabia que para derrotar Cronos, ele precisava de uma força ainda maior, a astúcia e a força do próprio caos. Com coragem, sabedoria e a ajuda dos deuses mais antigos, Zeus finalmente se aproximou de Cronos, com um desafio em mente. Ele traria o fim à tirania, mas não através de força bruta, como seu pai fizera com Urano, mas com sabedoria. Ele enfrentaria Cronos, não como um filho se vingando de seu pai, mas como um líder disposto a mudar o destino do mundo. Zeus se aproximou de seu pai, com um sorriso travesso no rosto, e um plano que ninguém esperava. Ele trouxe uma taça para Cronos, dizendo que era uma bebida especial para aliviar o peso do reinado. Cronos, com o pensamento voltado para a própria segurança, bebeu o que seu filho lhe ofereceu sem hesitar, mas ele não sabia que aquela taça estava envenenada, com uma mistura de substâncias que o faria regurgitar tudo o que havia consumido. E assim, com o veneno de Zeus, Cronos começou a vomitar. De seu estômago saíram seus filhos, vivos e em forma de adultos, não como bebês, mas como deuses fortes e cheios de poder. Cada um deles surgia, não com medo, mas com uma força que estava prestes a derrubar a tirania de Cronos para sempre. A batalha entre os filhos de Cronos e o próprio Titã não foi travada com espadas ou martelos, mas com destino e profecia, com um peso que ia além das armas. O mundo tremia sob o peso das antigas disputas, enquanto os deuses recém-libertados se erguem da escuridão do estômago de seu pai. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, agora crescidos, surgem não como filhos, mas como guerreiros prontos para finalmente desafiar o império de Cronos. A partir de então, as tensões aumentaram rapidamente. Os irmãos se reuniram, não como uma família reunida por laços de amor, mas como uma força que se unia pela necessidade de restaurar a ordem e acabar com a tirania que havia consumido o mundo. E nesse momento, o caos se aproximava, mas também a promessa de uma nova era. As forças do destino estavam em movimento, e não havia mais como retroceder. Cronos, finalmente confrontado por seus filhos, percebeu que seu reinado não poderia ser mantido por mais tempo. Ele havia cometido o mesmo erro que seu próprio pai, Urano, temer o que seus filhos poderiam se tornar e, com isso, garantir o fim de sua própria linha. No entanto, como Urano antes dele, Cronos subestimou o poder da união e da determinação de seus filhos. Zeus, o mais jovem entre eles, liderou a batalha. Com sua sabedoria crescente e o poder de sua natureza indomável, ele desafia o pai com toda a sua força. Poseidon, que havia sido aprisionado junto com os outros, agora domina os mares, suas ondas revoltas e violentas, prontas para engolir o império de Cronos. Hades, o mais sombrio e silencioso,
comanda os infernos, onde as almas de todas as criaturas que morreram aguardavam para cumprir seu destino. Juntos, os filhos de Cronos formam uma frente que, mesmo diante da força do Titã, é impossível de ser ignorada. Porém, a vitória não viria sem sacrifícios. A guerra que se seguiu, a Titanomaquia, não foi uma simples batalha de força, mas um combate por eras de dominação, de poderes que buscavam se afirmar como os legítimos governantes do mundo. Os titãs, por sua vez, resistiram ferozmente. Eles estavam enraizados na terra, no tempo e nas profundezas do cosmos. Para eles, o mundo não era apenas algo que se governava, mas algo que deveria ser moldado de acordo com suas próprias leis. A batalha foi feroz, e o terreno do universo foi moldado e reconfigurado a cada golpe e cada ação. No entanto, a natureza de Cronos, sua paranoia e o medo de ser derrotado pelos filhos levaram-no a fazer alianças com outros titãs. Mas, apesar de sua força, ele não contava com a ajuda dos Ciclopes e dos Hecatônquiros, que, em troca da liberdade, lutaram ao lado dos Olimpianos. Os Ciclopes forjaram para Zeus o raio que o tornaria imbatível, para Poseidon, o tridente que dominaria os mares, e para Hades, o capacete da escuridão, que o tornaria invisível aos olhos de qualquer ser vivo. A guerra continuou por 10 longos anos. O mundo inteiro parecia estar em jogo, o céu e a terra se agitando com cada movimento das forças cósmicas. Não havia mais uma linha clara entre o bem e o mal, entre os deuses e os titãs. Tudo estava em transformação. E como em qualquer guerra, a linha entre o que era justo e o que era necessário se tornava cada vez mais turva. Por fim, a vitória dos filhos de Cronos parecia inevitável, quando Gaia, a Mãe Terra, a própria força primordial da criação, finalmente se levantou para apoiar Zeus. O fim de Cronos foi decretado, mas não sem antes, como seu pai, o Titã receber uma última visão de sua própria queda. O universo não seria mais governado por aqueles que se viam como imortais, mas por aqueles que tinham a sabedoria de entender que a tirania, mesmo a mais poderosa, tem seus limites. Cronos foi derrotado, não pelo poder de Zeus, mas pela própria ação de seus filhos, pelo apoio de sua mãe e pela necessidade de um novo ordenamento no mundo. A paz foi restaurada, mas uma paz que não era fácil de alcançar. As cicatrizes da batalha permaneceram. A terra nunca mais seria a mesma. Mas a nova ordem que se instaurava era uma ordem que possuía algo que a velha ordem não tinha: uma perspectiva de renovação, de mudança. Zeus, agora líder, tomou seu trono no céu, mas não sem antes garantir que a nova geração de deuses também tivesse seu lugar. O reinado de Cronos chegava ao fim, mas a herança de sua tirania ainda assombrava a Terra. A Terra, agora, não seria mais governada apenas pela força, mas pela sabedoria que surgiu da dor e da perda. Era uma paz difícil de alcançar, mas que prometia, ao menos, uma chance de recomeçar. A batalha, que parecia interminável, finalmente chegou ao fim. Mas a vitória dos deuses não veio sem um preço elevado. Cronos, derrotado, foi aprisionado junto aos outros titãs, banido para as profundezas de Tártaro, onde não poderia mais ameaçar o equilíbrio do cosmos. Mas apesar da vitória dos filhos de Cronos, o mundo ainda carregava as marcas de uma era de tirania e medo. Os deuses, agora soberanos do universo, começavam a compreender o peso da responsabilidade que lhes cabia. Zeus, o mais jovem dos irmãos e líder da revolta, agora ocupava o trono dos céus, mas sua ascensão não foi sem desafios. Ele sabia que seu reinado não seria fácil,
que a luta contra Cronos não seria a última. Mesmo com a derrota do tirano, o ciclo de poder, ambição e vingança ainda estava longe de terminar. O domínio dos deuses sobre o universo era novo, mas suas ações, cheias de destino, já haviam começado a moldar o futuro das gerações que viriam. Em sua ascensão ao poder, Zeus havia enfrentado o peso de sua própria natureza. Ele era o filho de Cronos, mas, ao mesmo tempo, estava destinado a superar o legado de seu pai. Ele sabia que a queda de Cronos não significava o fim dos desafios. O ciclo de traições, conflitos e reviravoltas estava gravado nas estrelas, e ele mesmo, apesar de ser agora o rei dos deuses, sentia que poderia um dia ser vítima da mesma profecia que havia destruído seu pai. Mas, ao lado de seus irmãos, Poseidon, o senhor dos mares, Hades, o governante do submundo, e Hera, a poderosa rainha do Olimpo, Zeus estabeleceu uma nova ordem. O céu foi dividido entre os 3 irmãos. Zeus governaria os céus e a terra. Poseidon tomaria posse dos mares. E Hades se tornaria o senhor dos mortos, governando o sombrio reino do submundo. Cada um, agora, tinha seu domínio. Mas a paz que seguiu a guerra estava longe de ser definitiva. No entanto, o reinado de Zeus não foi apenas marcado por vitórias e conquistas, mas por uma luta constante contra o medo do destino. Ao longo do tempo, Zeus começou a perceber que o maior inimigo que ele enfrentava não era um titã ou uma força externa, mas as consequências das escolhas que ele e seus pais haviam feito. Os deuses estavam fadados a seguir o curso das profecias, muitas vezes sem poder escapar do próprio destino. Enquanto Zeus e seus irmãos desfrutavam do poder conquistado, um novo desafio surgia das profundezas da Terra. Gaia, a Mãe Terra, sabia que, embora os titãs estivessem aprisionados, o equilíbrio do mundo ainda estava ameaçado por forças que não podiam ser ignoradas. Ela observou, silenciosa, enquanto seus filhos começavam a governar o cosmos, mas ela também sabia que a verdadeira paz só seria alcançada quando o ciclo de traições fosse quebrado de uma vez por todas. Gaia, que havia dado à luz tanto aos titãs quanto aos próprios deuses olímpicos, sabia que o que acontecera com Urano e Cronos não era uma fatalidade, mas um reflexo da natureza incontrolável do poder. Ela, que havia sido a fundação do mundo, tinha visto suas próprias crianças serem aprisionadas, odiadas, banidas para o esquecimento. Mas ela também sabia que o nascimento de Zeus era uma oportunidade, uma chance de algo novo e poderoso nascer. Era necessário mais do que força para manter o equilíbrio do mundo. Era necessário um entendimento profundo de que a justiça não podia ser governada apenas pela vontade dos deuses. Era preciso mais do que uma vitória sobre os titãs para garantir um mundo harmonioso. Era preciso algo que transcendesse a luta eterna pela dominação. E Zeus, mesmo sendo líder, sabia que, sem sabedoria, o ciclo que havia derrubado seus pais poderia um dia alcançá-lo também. Nesse momento de reflexão, Zeus tomou uma decisão crucial. Ele sabia que sua ascensão ao poder não havia sido apenas uma questão de força, mas de sabedoria. E ao buscar um conselho mais profundo para garantir que a mesma tragédia não se repetisse, ele procurou a orientação dos oráculos, que sempre falavam com a verdade que os deuses muitas vezes temiam ouvir. Enquanto Zeus enfrentava os próprios dilemas de seu destino, a terra abaixo do Olimpo começava a tremer novamente. O conflito entre o passado e o futuro não tinha acabado. Mas agora, com a queda de Cronos, com a mudança de ciclos, havia uma nova esperança. Uma esperança que seria desafiada por criaturas que estavam além do controle dos próprios deuses.
E o maior teste para Zeus e seus irmãos ainda estava por vir. A vitória sobre Cronos e os titãs havia trazido aos filhos de Urano e Gaia uma liberdade que agora parecia ao alcance de suas mãos. Porém, como os deuses logo perceberiam, o poder conquistado não era suficiente para garantir um reinado pacífico. Havia algo em seu próprio ser, nas profundezas do Olimpo, que ainda estava sendo forjado. Algo que os ligava a um passado de violência e traição que não poderia ser facilmente esquecido. Os deuses agora reinavam, mas seus reinados estavam longe de ser tranquilos. Zeus sabia que a verdadeira estabilidade do cosmos não viria apenas da força, mas também da sabedoria e da justiça. Ele havia derrotado seu pai, mas sabia que seu próprio destino estava entrelaçado com uma profecia que poderia se concretizar. O que ele não sabia ainda era que, por mais que se afastasse de Cronos e dos erros de seu passado, ele não poderia escapar das consequências de sua ascensão. Foi então que o primeiro grande desafio para Zeus surgiu das profundezas da Terra. Durante os anos de sua vitória, a Terra nunca parou de se agitar. As forças primordiais que haviam dado origem aos deuses começaram a se mover novamente, e com elas nasceriam novos inimigos que ameaçariam não apenas o domínio dos deuses, mas o próprio equilíbrio do mundo. Enquanto Zeus governava com autoridade, Poseidon tomava posse dos mares e Hades regia o submundo. Uma nova ameaça se aproximava. Não era um inimigo que poderia ser derrotado com armas ou força, mas uma força primordial que transcendia o próprio poder dos deuses. O caos, nascido do ventre de Gaia, que ainda guardava os ecos da revolta contra os antigos reinados. Esse caos não vinha da mente irracional, mas da essência instintiva de destruição que existia nas profundezas da Terra. Gaia, a Mãe Terra, sentia o peso de suas próprias escolhas. Ela tinha gerado tantos titãs quanto os próprios deuses, e agora ela sabia que o caos de sua criação precisava ser contido para que o equilíbrio fosse restaurado. Mas esse caos, esse poder antigo, não seria facilmente domado. Ele se manifestava através de uma criatura que, ao nascer, abalaria os próprios fundamentos do Olimpo. A criatura que emergiu foi Tifão, o último dos monstros, o terror primordial que desafiava os próprios deuses. Com um corpo de serpente e múltiplos rostos, Tifão possuía forças que nem Zeus, com seus raios, nem Poseidon, com seus mares turbulentos, poderiam controlar. Sua presença era uma explosão de caos e destruição, um ser criado para destruir tudo que os deuses haviam edificado. O vento rugia com sua fúria, as montanhas se curvavam diante dele, e o próprio céu parecia querer fugir de sua presença. Os deuses se uniram mais uma vez para enfrentar Tifão, mas desta vez a batalha não seria vencida apenas com força. Zeus, o líder, sabia que não poderia subestimar a magnitude de seu adversário. Ele, que havia superado a tirania de seu pai, agora se via diante de algo ainda mais destrutivo. O medo que os deuses haviam superado na luta contra Cronos retornava, mas desta vez a luta seria por sua própria sobrevivência. Tifão, com suas garras e seu poder incompreensível, não era apenas uma ameaça física, mas um símbolo do que aconteceria se o caos primordial fosse deixado para tomar conta do mundo. A batalha entre Zeus e Tifão foi mais do que um confronto de forças. Ela foi uma batalha pela sobrevivência da ordem no cosmos. As terras tremiam com o impacto de cada golpe. Os mares se agitaram com fúria e o céu se cobriu de escuridão. Zeus, com seus raios, tentou cegar a besta, mas Tifão, com seu poder de caos,
refletia a fúria do universo em cada movimento. No entanto, Zeus, sendo o mais astuto dos deuses, sabia que a vitória não viria com pura força. Ele buscou a ajuda de seus irmãos, que já haviam enfrentado inúmeras batalhas. Poseidon, com sua capacidade de controlar os mares, usou suas águas para atacar as forças de Tifão, enquanto Hades invocou os poderes das profundezas para enfraquecer o monstro. Mas, apesar de seus esforços, Tifão parecia invencível. Ele resistia a todos os ataques e sua fúria parecia aumentar a cada golpe que sofria. Foi então que Zeus, em um momento de clareza, lembrou-se das lições aprendidas com a derrota de seu pai. A força bruta não era suficiente, era preciso algo mais. Ele usou a inteligência que o havia levado ao trono do Olimpo, confiando em sua astúcia e em seu poder de manipular o próprio caos. Em uma última investida, Zeus usou sua habilidade de conjurar raios com precisão e, com o golpe final, lançou o raio mais poderoso que já havia criado, atravessando o corpo de Tifão e forçando-o a cair. A batalha foi vencida, mas os deuses sabiam que sua vitória sobre Tifão não significava o fim das ameaças ao seu domínio. A lição mais importante que Zeus aprendeu foi que, enquanto o caos primitivo pudesse ser controlado por um tempo, ele nunca seria completamente erradicado. O ciclo de poder e destruição era inevitável. Zeus, com sua vitória, finalmente solidificou sua posição como líder dos deuses. Mas ele também sabia que o universo que ele governava nunca seria completamente seguro, que as forças do caos sempre estariam à espreita, esperando para emergir e desafiar a ordem estabelecida. Os deuses, agora mais maduros e conscientes de suas responsabilidades, compreenderam que não podiam simplesmente impor seu poder sem considerar as consequências. O reinado de Zeus, que começara com uma batalha pela supremacia, agora se tornava uma luta contínua para manter o equilíbrio e evitar que o ciclo de destruição se repetisse. E assim, o reinado dos deuses continuou, não mais marcado por uma simples busca por poder, mas pela compreensão de que o verdadeiro poder vinha não da força, mas da sabedoria e da capacidade de governar com justiça, mesmo diante das forças mais caóticas do universo. O universo parecia finalmente encontrar um equilíbrio instável. Zeus, Poseidon, Hades e seus irmãos haviam consolidado seu domínio, e o Olimpo se estabeleceu como o centro do cosmos. A vitória contra Cronos e Tifão havia cimentado a supremacia dos deuses olímpicos, mas, ao mesmo tempo, abriu uma nova era de desafios. O mundo não estava mais nas mãos de uma dinastia tirânica, mas os deuses agora precisavam lidar com as consequências de seu poder. A luta pela ordem não tinha fim, e Zeus sabia que, por mais que tivesse superado os desafios mais imediatos, outros estavam por vir. Enquanto o reinado dos deuses se firmava, as coisas começaram a mudar na Terra. A humanidade, criada pelas mãos dos deuses, começava a despertar de sua ignorância. No entanto, os deuses ainda estavam divididos sobre como interagir com os mortais. Alguns os viam como seres pequenos e frágeis, incapazes de desafiar os deuses, enquanto outros, como Zeus, se viam como governantes destinados a guiar os humanos com sabedoria. Mas havia um deus, um titã exilado, que tinha uma visão diferente: Prometeu. Prometeu, o titã da inteligência e do engenho, observava com crescente preocupação o tratamento dos deuses em relação aos humanos. Ele os via como criaturas que, embora fracas e efêmeras, possuíam algo que os deuses não possuíam: um potencial para a grandeza. Ele não aceitava a ideia de que os humanos deveriam ser apenas instrumentos de adoração e sofrimento, como os deuses os tratavam.
Ele acreditava que a verdadeira grandeza de um ser não vinha apenas de sua origem divina, mas da capacidade de crescer, aprender e, eventualmente, ultrapassar seus próprios limites. E foi com essa visão que Prometeu se tornou o grande defensor dos humanos. Ao contrário dos outros deuses, Prometeu não via os mortais como uma ameaça ou uma classe inferior a ser subjugada. Pelo contrário, ele via neles uma oportunidade para algo mais significativo, algo que os deuses poderiam nunca alcançar. Ele acreditava que os humanos poderiam alcançar a verdadeira sabedoria, força e bondade, se apenas tivessem as ferramentas necessárias para isso. Foi então que Prometeu tomou uma decisão ousada. Ele desafiaria Zeus, não com força ou violência, mas com um presente. Ele roubaria o fogo sagrado dos deuses e o entregaria aos mortais. O fogo, para Prometeu, representava mais do que uma fonte de calor e luz. Era o símbolo do conhecimento, da criatividade e da independência. Com o fogo, os humanos poderiam forjar suas ferramentas, construir suas cidades, cultivar a terra e, finalmente, moldar seu próprio destino. Em sua visão, o fogo não era apenas um elemento, mas a chave para a liberdade humana. Prometeu subiu até o Olimpo, aproveitando a distração dos deuses, e roubou o fogo sagrado. Ele o escondeu em um caule de funcho e desceu até a terra, onde, na escuridão da noite, entregou o fogo aos primeiros homens. Ele os observou acender suas primeiras chamas, iluminando a escuridão, e viu que sua visão estava se realizando. O presente que ele havia dado aos humanos era mais do que uma chama. Era a chama da esperança e da possibilidade. Ele acreditava que, com o fogo, os humanos poderiam crescer e, eventualmente, tornar-se iguais aos deuses, não em poder, mas em sabedoria e criação. Porém, Prometeu não contava com a fúria de Zeus. Quando Deus soube do roubo, sua raiva não teve limites. Para Zeus, o fogo era um símbolo do poder divino, algo que deveria permanecer restrito aos deuses. Ele via o gesto de Prometeu não como um ato de bondade, mas como uma afronta à ordem divina que ele havia estabelecido. Zeus convocou seus aliados, os outros deuses, para julgar Prometeu, e, diante deles, a punição foi decretada. Prometeu foi aprisionado em uma rocha no alto de uma montanha, onde seu destino seria o sofrimento eterno. Todos os dias, uma águia, a ave sagrada de Zeus, descia do céu e devorava o fígado de Prometeu. Como um castigo ainda mais cruel, o fígado de Prometeu regenerava-se à noite para ser devorado novamente no dia seguinte. A dor e o sofrimento que ele experimentava eram imensuráveis, mas, no fundo, Prometeu nunca se arrependeu. Ele sabia que o que fizera era certo e que, em algum momento, os humanos usariam o fogo para se tornarem aquilo que ele sabia que poderiam ser. Enquanto isso, Zeus olhava de cima, satisfeito por ter derrotado o titã que desafiara seu poder. Mas, no fundo, ele também sabia que Prometeu havia feito algo importante, algo que não podia ser apagado. O fogo estava agora nos corações e mentes dos mortais, e nada poderia impedir o que já tinha começado. A humanidade começava a sua ascensão, não como escrava dos deuses, mas como uma força própria, com seu próprio destino a ser forjado. E, embora mais acima de tudo, Prometeu sabia que, mesmo que os deuses governassem o céu, a terra e o mar, havia algo que estava além de seu controle. O poder do livre arbítrio, o poder de escolher o próprio destino. E esse poder agora estava nas mãos dos humanos, que, com o fogo, começariam a escrever suas próprias histórias, livres das amarras da tirania divina. Enquanto Prometeu enfrentava sua punição eterna, a humanidade, com o fogo roubado,
começava a florescer. As cidades se erguiam, a terra era cultivada e os primeiros sinais de civilização apareciam. O mundo estava mudando, e a cada passo dado pela humanidade, a promessa de um futuro mais brilhante parecia mais próxima. Mas, como sempre acontece, quando os deuses interferem nas vidas dos mortais, o equilíbrio estava prestes a ser perturbado de maneira irreparável. Zeus, embora satisfeito por ter imposto sua autoridade, não podia ignorar o que havia acontecido. A audácia de Prometeu em desafiar os deuses havia semeado uma faísca de rebelião entre os mortais, e essa chama poderia crescer ainda mais forte, ameaçando a ordem divina. Para corrigir o que considerava um erro irreparável, Zeus decidiu punir a humanidade de uma forma tão traiçoeira quanto astuta. Zeus ordenou a criação de Pandora, a primeira mulher, uma obra-prima feita pelos deuses para ser uma dádiva e, ao mesmo tempo, uma maldição para os mortais. Cada deus contribuiu com um presente único para ela, tornando-a irresistível, mas também carregada com um propósito cruel. Afrodite lhe deu beleza, Apolo lhe deu música, Hermes lhe deu astúcia e, por fim, Zeus lhe deu o maior de todos os dons, a curiosidade. Pandora seria a obra perfeita, e sua criação visava provocar um destino irreversível para os humanos. Pandora foi enviada à Terra, e, como era de se esperar, ela se casou com Epimeteu, irmão de Prometeu. Epimeteu, ignorante da natureza de sua esposa e dos desígnios dos deuses, a aceitou de bom grado. Ela parecia ser a perfeição encarnada, bela, encantadora e cheia de qualidades que a tornavam adorada por todos. Mas, por trás dessa aparência imaculada, havia o fardo de sua curiosidade incontrolável, um dom dado por Zeus para garantir que a vingança dos deuses não fosse em vão. Zeus, vendo que Pandora estava agora entre os mortais, confiou-lhe um objeto, uma jarra, que ela deveria manter fechada. Era uma ordem clara: nunca abrir a jarra, pois dentro dela estavam todos os males que haviam sido semeados no mundo, aguardando o momento certo para serem libertados. Porém, o que Zeus não contava era com a natureza humana. Pandora, consumida pela curiosidade que os deuses haviam implantado nela, não resistiu à tentação de abrir a jarra. Quando ela abriu, o mundo mudou para sempre. Do interior da jarra escaparam todos os males possíveis: doenças, dor, sofrimento, guerras, morte e desespero. A terra, que havia começado a florescer, agora estava repleta de sombras e tribulações. O caos, antes controlado, foi liberado de uma maneira que nem os deuses poderiam corrigir. A humanidade foi sobrecarregada com os pesares do mundo, e sua vida passou a ser marcada por lutas constantes contra as forças que haviam sido soltas. Porém, no fundo da jarra havia algo que Pandora não percebeu de imediato. No meio de todos os males que haviam sido liberados, havia algo frágil, uma pequena chama que lutava para permanecer viva. Era a esperança, um presente dos deuses, escondido entre as sombras, algo que não podia ser destruído. Pandora, ao perceber isso, se deu conta de que, apesar de todo o sofrimento que agora dominava o mundo, havia algo que não poderia ser apagado: a esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, os humanos poderiam resistir e buscar a luz. Mas essa esperança não era um consolo fácil. Ela era pequena, quase invisível, e não oferecia respostas fáceis para os problemas que a humanidade agora enfrentava. Ao liberar a jarra, Pandora não apenas libertou os males do mundo, mas também a necessidade de lutar contra essas forças
de encontrar forças no mais profundo desespero. E foi assim que os humanos foram forçados a conviver com a dualidade da existência. Por um lado, a dor e a miséria que se espalhavam pela terra, e por outro, a esperança, frágil, mas resistente, que os mantinha em movimento, em busca de algo melhor. Os deuses, embora responsáveis pela criação da calamidade, observaram em silêncio enquanto o mundo se transformava. Zeus havia atingido seu objetivo de punir a humanidade por seu desaforo, mas ele também havia, sem querer, plantado a semente da resiliência. Ele sabia que o sofrimento estava agora arraigado dos corações dos mortais, mas, ao mesmo tempo, o pequeno raio de esperança seria sempre um lembrete de que nem tudo estava perdido. A humanidade, com todos os seus sofrimentos, agora tinha que aprender a caminhar com a dor, a buscar a luz em meio às sombras, a encontrar propósito onde antes havia apenas o vazio. E Zeus, enquanto olhava de seu trono no Olimpo, sabia que a história dos mortais, agora marcada pela sua própria intervenção, nunca seria a mesma. O mundo, agora governado pelos deuses olímpicos e marcado pela tragédia que Pandora trouxe, viu uma nova era nascer. Não mais uma era de paz, mas uma era de luta, de conflito e de heróis. A humanidade, com o fardo da dor e da esperança, começou a entender que a existência não seria dada, mas conquistada. No entanto, apesar de todos os males que os deuses haviam lançado sobre eles, havia algo mais profundo no espírito humano, o desejo de superar a adversidade, de se erguer acima da dor. E foi nesse cenário turbulento que os heróis começaram a surgir. Homens e mulheres, nascidos de sangue divino ou humanos, mas com corações e espíritos forjados no fogo das batalhas e nas dificuldades da vida. Eles não eram imortais, não eram perfeitos, mas carregavam consigo a chama da humanidade, aquela chama que havia sido dada a eles por Prometeu e mantida viva pela esperança deixada na jarra de Pandora. Entre esses heróis, um nome se destacava: Heracles. Filho de Zeus e da mortal Alcmena, Heracles nasceu sob a sombra da grandeza divina, mas sua vida não seria marcada pela glória imediata. Desde o início, ele foi marcado pela dor e pelo sofrimento. Sua mãe, Alcmena, foi forçada a enfrentar a inveja de Hera, esposa de Zeus, que, movida por ciúmes, fez de tudo para tentar destruir a vida do jovem Heracles. A raiva de Hera foi um dos maiores testes para Heracles. Ela o fez sofrer desde seu nascimento, mandando-lhe serpentes quando ele ainda era um bebê e tornando sua vida um campo de batalhas internas e externas. Mas Heracles, com sua força sobrenatural e sua determinação inabalável, cresceu não apenas como um homem, mas como um verdadeiro herói, enfrentando os desafios da vida e os inimigos mais terríveis. A fama de Heracles se espalhou por toda a Grécia, mas suas façanhas, que inicialmente pareciam refletir a grandeza dos deuses, logo se tornaram mais do que simples demonstrações de força. Cada um de seus 12 trabalhos foi mais do que uma missão física, foi uma batalha contra o próprio destino. Ele enfrentou a Hidra de Lerna, um monstro com múltiplas cabeças que se regeneravam, representando não apenas a luta contra o mal físico, mas a luta contra os próprios demônios internos, os monstros da dúvida e do medo. Ele enfrentou o leão de Nemeia, cujas garras eram indestrutíveis, e o Cérbero, o cão de 3 cabeças, que guardava a entrada do submundo. Cada feito de Heracles o aproximava não apenas da fama, mas também da redenção. Ele sabia que, embora fosse filho de Zeus, sua jornada não estava livre de sofrimento. Mas isso, paradoxalmente, lhe dava força. Seus feitos tornaram-se mais do que lendas, tornaram-se símbolos de perseverança, de humanidade em sua forma mais pura,
enfrentando os monstros não apenas externos, mas também os internos, os conflitos da alma, que, por mais que os deuses tentassem impedir, eram parte essencial de seu destino. Enquanto Heracles batalhava com monstros, criaturas e o próprio destino, outros heróis também surgiam no horizonte. Perseu, filho de Zeus e da mortal Danaê, também carregava o peso de sua ascendência divina. Sua missão mais famosa, a de matar Medusa, a górgona com cabelos de serpente, era mais do que uma simples tarefa. Perseu não apenas enfrentava a morte, mas os próprios medos e dúvidas que todos carregam em seus corações. Armado com o escudo de Atena, o capacete de Hades que o tornava invisível e o raio de Zeus, Perseu não apenas matou Medusa, mas libertou a humanidade de um símbolo do medo e da opressão. Esses heróis, com suas habilidades extraordinárias, suas forças divinas e suas fraquezas humanas, mostravam ao mundo que, embora os deuses governassem o céu e a terra, o espírito humano era invencível. O destino, tão controlado pelos deuses, era na verdade uma tapeçaria que estava sendo tecida também pelos mortais. O heroísmo não estava apenas em desafiar os deuses, mas em lutar contra o próprio destino e encontrar redenção na luta. Mas nem tudo era heroísmo glorioso. A humanidade ainda enfrentava suas lutas diárias com as maldições que haviam sido lançadas por Zeus e pelos outros deuses. A Guerra de Troia, por exemplo, foi uma das maiores batalhas travadas pelos mortais, e foi lá que muitos heróis, como Aquiles e Héctor, encontraram suas mortes. Aquiles, o maior de todos os guerreiros gregos, possuía uma força que parecia imbatível, mas, como todos os mortais, ele também tinha uma fraqueza, seu calcanhar, que no final seria sua queda. A morte de Aquiles, assim como a de Héctor, simbolizava a tragédia de uma guerra que os deuses haviam fomentado, uma guerra que continuaria a ser lembrada como um exemplo de como o orgulho humano, o destino e as escolhas divinas podem se entrelaçar. Essas histórias, que começaram como simples lendas, tornaram-se lições imortais sobre os limites da força e da sabedoria, sobre os sacrifícios e os triunfos dos mortais que ousaram desafiar os próprios deuses. Cada herói, cada batalha, cada tragédia e cada vitória formaram uma parte do grande tecido da mitologia grega. Uma mitologia onde o poder dos deuses e o espírito humano se encontravam, se enfrentavam e, eventualmente, se tornavam indissociáveis. Zeus e os outros deuses poderiam governar o Olimpo, mas eram os mortais que, ao enfrentarem suas próprias fraquezas, criavam suas próprias lendas. Os heróis de ontem ainda ecoam na memória da humanidade como símbolos de coragem, amor, sacrifício e, acima de tudo, da eterna luta contra o destino. A Guerra de Troia, uma das mais épicas e sangrentas batalhas da mitologia grega, não foi apenas um conflito entre mortais, mas uma disputa travada entre os próprios deuses. Os deuses olímpicos, com suas vontades, paixões e rivalidades, não se abstiveram de intervir diretamente nas vidas dos humanos. Pelo contrário, essa guerra foi marcada por manipulações divinas, onde cada deus parecia tomar partido, escolhendo lados e inflando as chamas da tragédia que se aproximava. A causa da guerra estava enraizada em um simples, mas poderoso ato de vaidade. Paris, príncipe de Troia, foi convocado para julgar quem era a mais bela entre as deusas Hera, Atena e Afrodite. Cada uma delas ofereceu a Paris um presente para conquistá-lo. Hera prometeu poder imensurável. Atena prometeu sabedoria e vitória nas batalhas.
E Afrodite ofereceu-lhe o amor da mulher mais bela do mundo, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Paris, movido por sua vaidade e desejo, escolheu Afrodite, e com isso condenou Troia a uma guerra devastadora. Quando Menelau descobriu que sua esposa, Helena, havia sido raptada por Paris, a guerra foi inevitável. Os reis e heróis gregos, jurando vingança, formaram uma coalizão de exércitos e marcharam em direção a Troia. Mas, enquanto os mortais se preparavam para lutar, os deuses se posicionaram. Alguns, como Atena e Hera, apoiaram os gregos, buscando cumprir suas próprias vinganças ou proteger os interesses humanos que se alinham com os seus. Outros, como Apolo e Afrodite, tomaram partido dos troianos, ajudando seus filhos e seguidores e lançando feitiços, flechas e proteções para evitar a queda de Troia. A guerra, que se estendeu por 10 longos anos, foi marcada por heroísmo e tragédia em igual medida. Heróis como Aquiles, o mais destemido guerreiro grego, e Héctor, o príncipe de Troia e defensor de sua cidade, se destacaram como figuras centrais na luta. Aquiles, filho de Zeus e de uma mortal, era quase imbatível, possuindo uma força e habilidades sobre-humanas. No entanto, ele era também um homem de grandes falhas. Sua ira e seu orgulho o tornaram vulnerável, e sua recusa em lutar após um desentendimento com Agamenon, o líder dos gregos, quase custou a vida de seus companheiros. Héctor, por outro lado, lutava pela sua cidade e sua família, com coragem e honra. No entanto, seu destino estava selado. Quando Aquiles finalmente retornou ao campo de batalha, sua fúria era imensa. Ele derrotou Héctor em um duelo memorável, arrastando o corpo do príncipe troiano pelas ruas de Troia, um ato que chocou até os próprios deuses. Mesmo Zeus, observando a carnificina, não podia interferir diretamente no curso de eventos já traçados. A morte de Héctor foi um dos momentos mais sombrios da guerra, mas também foi um reflexo das forças divinas em ação. Os deuses estavam claramente presentes, moldando o destino dos heróis. A tragédia não era apenas a morte de um príncipe, mas a realização de uma promessa de destino que nem mesmo os mais poderosos podiam evitar. Héctor, embora nobre e digno, não pôde escapar da ira dos deuses nem das forças implacáveis do destino. Ao longo da guerra, Aquiles, que finalmente superou sua ira e se reconciliou com Agamenon, enfrentou a morte de perto. Ele foi destinado a morrer jovem, e a profecia que dizia que ele teria uma escolha, viver uma vida longa e obscura ou uma vida curta e gloriosa, pesava sobre ele. Aquiles escolheu a segunda opção. Sua morte, no entanto, foi inevitável. Ele foi morto por Paris, com a ajuda de Apolo, que guiou uma flecha ao seu calcanhar, o único ponto vulnerável de seu corpo. A queda de Aquiles foi uma grande perda para os gregos, mas o fim de Troia estava próximo. A guerra, que parecia interminável, só chegaria ao fim com o engenhoso plano dos gregos, comandado por Ulisses. O famoso cavalo de Troia foi a chave para a queda da cidade. Os gregos, fingindo uma retirada, deixaram para trás um grande cavalo de madeira, dentro do qual estavam escondidos os melhores guerreiros gregos. Quando os troianos, acreditando que o cavalo era uma oferta de paz, o trouxeram para dentro das muralhas de Troia, os gregos surgiram à noite e abriram os portões da cidade para o exército que havia se escondido fora. A destruição de Troia foi rápida e brutal. A cidade foi saqueada, e seus habitantes, incluindo o rei Príamo, e muitos dos nobres troianos foram mortos. A tragédia de Troia,
com sua cidade desmoronando e seus heróis caindo, simbolizava a fúria dos deuses, que, embora não estivessem diretamente envolvidos na derrota, haviam orquestrado os eventos de uma forma que condenava Troia a um destino fatal. Zeus, vendo o fim de uma era, refletia sobre o papel que os deuses desempenharam. A guerra entre os mortais, com seu ciclo de heróis e tragédias, era um reflexo de seu próprio poder, mas também de sua incapacidade de controlar o destino de todos. Os deuses, por mais poderosos que fossem, estavam presos em um jogo de forças maiores, uma teia de destino onde até mesmo eles eram incapazes de evitar o que estava predestinado. A Guerra de Troia, com todas as suas mortes e destruição, não apenas selou o destino de uma cidade, mas trouxe à tona uma verdade profunda sobre o mundo divino e humano, que, mesmo no ápice da vitória, o destino é algo que não se pode controlar. As escolhas dos heróis, as intervenções dos deuses e as tragédias que se desenrolam à medida que o tempo avança são, no fim, um reflexo de um ciclo eterno, uma luta contra o destino que nunca pode ser completamente vencida. A Guerra de Troia havia terminado, mas as cicatrizes da batalha ainda estavam frescas, e o destino dos heróis continuava a ser marcado pelas mãos dos deuses. Troia, agora em ruínas, se tornava uma lembrança de uma era de orgulho, fúria e tragédia. Os heróis que sobreviviam à queda de Troia agora enfrentavam o retorno a um mundo que já não parecia o mesmo. Um mundo em que o peso das escolhas feitas durante a guerra e a intervenção divina pairavam sobre eles. Entre os sobreviventes, um nome se destacava: Ulisses, o rei de Ítaca, cuja astúcia e coragem o tornaram uma figura central na guerra. Ulisses, no entanto, não estava apenas preocupado com o retorno à sua casa. Ele carregava consigo o fardo de um destino muito maior do que imaginava. Sua jornada de volta a Ítaca se tornaria uma das mais lendárias da mitologia grega, não apenas por sua longevidade, mas por sua luta contra os próprios deuses e os desafios impostos pelo destino. Após a queda de Troia, Ulisses e seus companheiros partiram de volta para casa, mas Zeus, inconformado com a forma como Ulisses havia enganado os deuses durante a guerra, decidiu tornar a viagem do herói a mais difícil de todas. A ira de Poseidon, o deus do mar, também se voltava contra Ulisses, que havia ofendido o deus ao cegar o monstro Polifemo, um cíclopes, filho de Poseidon. A fúria do deus dos mares fez com que a viagem de Ulisses fosse repleta de desafios. Durante os 10 longos anos de sua jornada, Ulisses enfrentou monstros, deuses e tentativas de desvio de seu destino. Ele encontrou a terra dos Ciclopes, onde cativou a curiosidade de Polifemo e, com astúcia, escapou da morte certa. Ele cruzou os mares perigosos e enfrentou as tentações das sereias, cujas vozes encantadoras tentavam desviar os marinheiros de seu caminho. Mas o maior desafio de Ulisses não estava nos monstros ou nos mares revoltos. O maior desafio estava em sua própria humanidade. O que fez de Ulisses um herói não foi sua força física, como no caso de Heracles ou Aquiles, mas sua mente, sua habilidade de enganar e se adaptar. Ele sabia que para voltar à sua amada Ítaca, ele precisaria mais do que o poder de um deus ou a força de um guerreiro. Ele precisaria de paciência, persistência e uma inteligência afiada. Ulisses, por sua astúcia, venceu os desafios mais impossíveis. Mas a verdadeira prova de seu caráter foi suportar os sacrifícios impostos pelos deuses. Enquanto Ulisses enfrentava suas provações, o destino o acompanhava com passos pesados. Sua esposa, Penélope, e seu filho, Telêmaco, aguardavam seu retorno,
mas sua ausência havia levado à instabilidade. Os pretendentes de Penélope, confiantes de que Ulisses nunca mais voltaria, começaram a tomar conta de sua casa e de seu reino. Enquanto o herói enfrentava os mares, sua família enfrentava uma guerra em seu próprio lar. O retorno de Ulisses seria tanto um ato de justiça, quanto uma batalha pela sobrevivência de seu nome, seu reino e sua família. Quando finalmente Ulisses chegou a Ítaca, ele encontrou sua casa invadida e despojada. Seus próprios servos, os homens que uma vez haviam lutado ao seu lado, se aliaram aos pretendentes, confiantes de que Ulisses nunca retornaria. Mas, como os deuses sempre indicam, o destino de Ulisses estava longe de ser simples. Sua luta não seria apenas contra os invasores, mas contra os próprios conceitos de honra e justiça que definem um herói. A volta de Ulisses foi marcada por uma série de provações finais. Disfarçado como um mendigo, ele observou os acontecimentos em sua casa e planejou a queda dos pretendentes. Com a ajuda de seu filho, Telêmaco, e alguns aliados fiéis, Ulisses finalmente enfrentou os homens que haviam invadido sua casa. Ele derrotou-os com habilidade, usando sua astúcia para restabelecer sua ordem em Ítaca. No entanto, o retorno de Ulisses não foi apenas sobre a restauração de seu reino, mas sobre o reconhecimento de que a verdadeira jornada de um herói não é apenas sobre vitórias externas, mas sobre as vitórias internas, os desafios que ele enfrenta consigo mesmo. Ulisses, ao voltar para Penélope, não era mais o homem que partiu para a guerra, mas um homem forjado pela experiência, pela perda e pelo sacrifício. Sua jornada, que começou com um simples desejo de voltar para casa, tornou-se uma jornada de autodescoberta. Mas, no fundo, o que a história de Ulisses revela é que, embora os deuses possam guiar os destinos dos heróis, são as escolhas humanas, a coragem diante da adversidade e o amor que transcende todas as barreiras que realmente moldam o destino. O destino pode ser cruel, pode ser incerto, mas é a perseverança humana, a capacidade de enfrentar o que está por vir, que define o verdadeiro heroísmo. Os deuses, embora poderosos, estavam tão presos aos seus próprios destinos quanto os mortais. Eles podiam mudar o curso das batalhas, mas não podiam mudar a essência humana, que, em sua vulnerabilidade, resistia a tudo, até mesmo ao peso de um destino inescapável. A história de Ulisses, como todas as grandes histórias de heróis, nos lembra que o verdadeiro teste de um herói não é vencer os monstros, mas vencer a si mesmo, suportar o fardo de sua jornada e, no final, ser capaz de voltar para casa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, mais forte e mais sábio do que antes. Com o retorno de Ulisses a Ítaca, o ciclo da Guerra de Troia e as viagens dos heróis chegou ao fim. Mas as consequências desses eventos reverberaram por gerações. A Era dos Heróis, marcada por feitos extraordinários e vitórias gloriosas, começava a dar lugar a um novo capítulo na história da humanidade. Os deuses, que haviam interferido diretamente na vida dos mortais, agora observavam de uma distância maior, cientes de que o impacto de suas ações jamais poderia ser desfeito. O equilíbrio entre os mundos divino e mortal estava mudando. Zeus, o soberano do Olimpo, que havia governado os deuses e os mortais com sua mão firme, também começava a sentir o peso de seu reinado. Embora ele fosse o deus mais poderoso, as guerras que os deuses e os heróis haviam travado revelaram-lhe uma verdade amarga. O destino de todos, até mesmo os dos deuses, estava irremediavelmente entrelaçado com o das gerações mortais. Mesmo Zeus não poderia escapar do ciclo de tragédia, escolha e destino que ele próprio ajudara a criar.
Enquanto a humanidade seguia em frente, os heróis de ontem tornaram-se lendas, símbolos de coragem e sacrifício, mas também de falhas humanas. Os feitos de Heracles, Perseu, Aquiles e Ulisses passaram a ser contados de geração em geração, mas sua era de ouro estava em declínio. O mundo começava a mudar, e a humanidade, agora mais consciente de sua própria mortalidade e imperfeição, buscava seu próprio caminho, sem depender tanto das interferências dos deuses. A tragédia que seguiu a Guerra de Troia refletia o dilema da humanidade. O desejo de transcender o sofrimento, de criar um legado próprio, mas sem esquecer o peso do passado. Embora a sombra dos deuses continuasse a pairar sobre o mundo, os mortais estavam se tornando mais autossuficientes, mais conscientes do poder de suas escolhas. A lembrança das antigas glórias de heróis como Ulisses e Heracles era mantida viva, mas os mortais agora se voltavam para um futuro mais incerto, onde o verdadeiro heroísmo não seria mais uma questão de força ou destreza, mas de sabedoria, autossacrifício e liderança moral. O que restou dos deuses, então, foi uma verdade eterna e dolorosa. O reinado dos deuses, assim como o dos heróis, um dia teria um fim. O Olimpo, com sua riqueza e poder, não poderia eternamente ignorar as falhas e falhas dos próprios deuses. Zeus, que antes governava com uma força absoluta, sabia que o fim de sua era estava se aproximando. O mundo estava mudando, e como o ciclo da vida humana, os deuses também estavam condenados a um fim, mesmo que não fosse físico, mas simbólico. Mas antes de se retirar para uma era onde a morte e a decadência se entrelaçariam, Zeus, como todos os grandes governantes, deixou uma marca em sua última grande ação. Ele sabia que os mortais, agora mais conscientes de seu próprio destino, precisavam ser orientados não mais por feitos heróicos ou tirania divina, mas por uma nova compreensão da verdade e da justiça. No entanto, seus descendentes, os heróis de um novo mundo, não seriam mais apenas filhos dos deuses, mas homens e mulheres capazes de forjar seu próprio caminho, mesmo que com o peso do passado a pesar sobre suas ações. Zeus, em sua sabedoria adquirida, procurou dar aos mortais uma chance de alcançar uma era mais justa, mas sabia que seria um processo doloroso, longo e sem garantias. Ele mesmo não poderia determinar o futuro, mas poderia apenas guiar a próxima geração com seus ensinamentos. E uma de suas últimas lições seria justamente essa: que os mortais, embora limitados e imperfeitos, têm o poder de moldar seu próprio destino. A história da mitologia grega, com todos os seus heróis e deuses, não era apenas uma história de conflitos e vitórias. Era uma história de transformação, de como a humanidade aprendeu a lidar com os próprios medos, desejos e ambições. Os deuses, apesar de seu poder, eram vítimas de seus próprios destinos, e a humanidade, com sua luta constante contra o destino imposto por eles, encontrou uma força que transcendeu qualquer divindade. Assim, a mitologia não apenas nos fala sobre deuses e heróis, mas também sobre o poder das escolhas humanas, sobre o inevitável ciclo de ascensão e queda, sobre o eterno conflito entre o que os homens desejam e o que o destino lhes reserva. A Guerra de Troia, os feitos de Heracles, a jornada de Ulisses e a criação de Pandora não são apenas histórias de épocas passadas, mas símbolos eternos de como a luta humana pela liberdade, pela justiça e pela verdade jamais poderá ser completamente dominada, nem pelos deuses, nem pelo destino. A verdadeira grandeza, ao fim, reside na capacidade de lutar, de resistir e, em última instância, de se reinventar diante do desconhecido.
A era heróica passou, mas os ecos de suas lições, suas quedas e vitórias continuam a ressoar nas histórias contadas até hoje, como um lembrete eterno da fragilidade e força da condição humana. Embora a era heróica e os feitos grandiosos dos deuses parecessem ter chegado ao fim, a influência dos seres divinos e as lições dos heróis não desapareceram. Elas se tornaram parte da memória coletiva da humanidade, moldando culturas e civilizações por milênios. O legado dos deuses e dos heróis foi gravado não apenas nas páginas da mitologia, mas nas pedras de templos antigos, nas estátuas que adornavam praças e templos e, principalmente, nas histórias que foram passadas de geração em geração. Os deuses, com suas fraquezas e falhas, suas rivalidades e paixões, deixaram para os mortais um espelho de suas próprias imperfeições. A história de Zeus, que governava com força absoluta, mas não conseguia escapar de seu próprio destino, refletia o dilema de todo governante, todo ser humano. A ascensão e queda dos heróis, como Heracles, que pagou com sua vida pelas suas vitórias, mostrava que até as maiores glórias estão sempre entrelaçadas com sofrimento. No fim, mesmo os deuses estavam presos ao ciclo do destino, e a única verdade imutável era que, independentemente do poder ou status, tudo o que é criado ou conquistado estará, inevitavelmente, sujeito à decadência. Nos séculos que se seguiram à Guerra de Troia, a Grécia Antiga continuou a florescer, mas com uma consciência crescente de que a relação entre os mortais e os deuses deveria ser mais sutil, mais introspectiva. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a questionar o papel dos deuses na vida humana, sugerindo que a sabedoria, a moralidade e a justiça poderiam ser encontradas dentro do próprio ser humano, sem a necessidade de intervenção divina constante. Mas, embora a razão e a filosofia tenham se tornado centro do pensamento, a memória dos deuses e dos heróis nunca desapareceu. Mesmo nas dúvidas filosóficas, havia um respeito reverente pela grandiosidade e pela complexidade das histórias mitológicas. Na Roma antiga, as lendas gregas também foram preservadas e reinterpretadas, não como uma fuga do cotidiano, mas como um meio de entender os próprios valores e a natureza da liderança, da moralidade e da justiça. Os deuses e heróis gregos eram tanto um reflexo da condição humana, quanto uma maneira de os romanos compreenderem seu próprio papel no mundo. No entanto, o que realmente permanece do legado dos deuses e heróis gregos é a eterna luta pela liberdade e pelo autoentendimento. As histórias de Aquiles, que, em sua busca pela glória, encontrou a morte, e de Ulisses, que, em sua busca pela casa, encontrou a verdadeira sabedoria, continuam a ser profundamente relevantes. Elas nos ensinam que o maior desafio que qualquer pessoa pode enfrentar não é o destino que lhe é imposto, mas a capacidade de questionar esse destino, de agir com coragem e, acima de tudo, de viver com integridade, mesmo sabendo que o fim é inevitável. Os deuses podem ter governado o mundo uma vez, mas os mortais continuam a ser os verdadeiros protagonistas da história, escrevendo seu próprio futuro, com suas falhas e vitórias, com seus medos e desejos. E embora a era dos deuses e heróis tenha se extinguido, seus ecos ainda ressoam no nosso entendimento de quem somos e o que podemos alcançar. A humanidade, agora consciente de seu poder e suas limitações, segue em frente. Mas as perguntas levantadas pelos mitos gregos sobre o destino, o livre-arbítrio, a moralidade e o sacrifício permanecem eternas. Os heróis
com suas lutas, suas vitórias e suas quedas, continuam a nos ensinar que, por mais que as circunstâncias mudem, a essência humana permanece inalterada. A busca incessante por significado, por justiça e pela verdade, mesmo que essas coisas, por vezes, pareçam estar fora do alcance. No fim, os deuses olímpicos podem ter se retirado dos olhos dos mortais, mas o que eles deixaram atrás foi muito mais do que apenas uma série de lendas. Eles deixaram um legado de reflexão, um lembrete eterno de que, embora o destino seja inevitável, o modo como lidamos com ele e o que fazemos com o tempo que temos define verdadeiramente a grandeza de uma vida. E assim, os mitos dos deuses e heróis gregos, com sua mistura de divindade e humanidade, continuam a ecoar ao longo dos séculos, ensinando as gerações futuras a encontrar sua própria força, a lutar contra as adversidades e a finalmente escrever sua própria história.